A denúncia contra Bolsonaro finalmente tem uma data para acontecer. Até antes do carnaval. E na minha opinião, agora vai. E eu sei que você está falando, não, você é muito ingênuo, porque estão falando dessa denúncia há muito tempo? Não, mas agora eu acredito de verdade que vai. Por quê? Porque o STF impôs várias derrotas ao Bolsonaro nos últimos tempos. Derrotas que tiveram como objetivo esgotar os argumentos do Bolsonaro, argumentos jurídicos, para anular provas, retirar Alexandre de Moraes do caso e barrar investigações. E por quê? Porque o STF precisa esvaziar os argumentos da defesa do Bolsonaro para o julgamento ser rápido. Porque o Bolsonaro tem como objetivo empurrar a sua condenação e o seu processo para 2026 para tumultuar todo o processo jurídico e também o nosso processo de votação. Esse é o objetivo de Bolsonaro. Por isso que é importante esvaziar os argumentos da defesa para que o julgamento seja rápido. E o argumento final do STF, já se preparando para a argumentação de anistia do Bolsonaro, é condenar o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Porque se o Bolsonaro for condenado por isso, não há anistia. Anistia que nem a direita quer. Essa é a grande verdade. E estão dizendo que vai haver uma mobilização popular em torno do Bolsonaro quando ele for condenado? Até vai. Mas vai ser um grande fiasco, como foram todas as manifestações de Bolsonaro até os últimos tempos. Coloque nos comentários, você acha que a denúncia contra Bolsonaro vai acontecer antes do carnaval ou eu estou sonhando? Vai haver mobilização popular em favor do Bolsonaro e a direita quer a anistia dele? Você acha que essa estratégia de condenar Bolsonaro por golpe de Estado para evitar a anistia é uma boa estratégia ou pode favorecê-lo no futuro? Gostou e quer que a denúncia saia antes do carnaval? Então você vai deixar o like no vídeo e também vai se inscrever no canal. Segundo informações da Andréa Sadi, do G1 ou do Globo, a denúncia contra Bolsonaro está para acontecer nos próximos dias. Por quê? Ela deve acontecer antes. E a PGR vai fatiar a denúncia, porque o Paulo Gonet tem em sua mesa três inquéritos. O inquérito do golpe, o inquérito dos certificados de imunização falsificados e o inquérito das joias. Havia a possibilidade de unificar tudo em um único inquérito ou em uma única denúncia e apresentá-la. Só que a estratégia agora vai ser fatiar a denúncia e apresentá-la aos poucos, porque uma denúncia muito grande pode fazer com que o julgamento do Bolsonaro demore muito para acontecer. E o STF não quer julgar o Bolsonaro em 2026. O objetivo é julgar o Bolsonaro ainda em 2025. Por isso que o Alexandre de Moraes vai manter o julgamento do Bolsonaro na primeira turma do STF, que é menor, não tem o Cássio Nunes, não tem o André Mendonça, e evitaria, assim, arrastar o julgamento até 2026, quando Bolsonaro iria causar toda uma confusão por conta da campanha de 2026. Então, há o objetivo de condenar Bolsonaro ainda em 2025. Os aliados de Bolsonaro acreditam que haverá uma grande mobilização popular caso o Bolsonaro seja preso. Na minha opinião, vai haver mobilização, mas não da forma como eles estão acreditando, porque as manifestações populares do Bolsonaro até o momento floparam todas, ou seja, fracassaram, e ele já não é mais o mito que ele era até há alguns anos. E eu acredito que essa denúncia esteja para acontecer mesmo nos próximos dias por conta da sucessão de situações jurídicas negativas que foram impostas ao Bolsonaro. Porque como o STF quer que o Bolsonaro seja julgado ainda em 2025, era importante esgotar os argumentos da defesa do Bolsonaro. Como? Impondo derrotas jurídicas. Então o Bolsonaro ele colocou o recurso para tirar o Alexandre de Moraes da relatoria dos seus casos. O STF derrubou. Depois houve ali o pedido para anulação da delação do Mauro Cid. O STF derrubou. Depois Bolsonaro pediu anulação de um outro negocinho. O STF foi e derrubou. Então o STF foi desmontando os argumentos da defesa do Bolsonaro a ponto de esgotá-los. Tudo isso para que não houvesse, no momento crucial durante o julgamento, alguma situação que pudesse alongar o julgamento do Bolsonaro. Ele tentou fazer de tudo, tentou barrar a investigação, tentou de tudo. Mas o STF, ele impediu. Por isso que, na minha opinião, é muito possível que a denúncia saia até antes do carnaval. E ela precisa sair. Porque a estratégia do Bolsonaro é justamente empurrar esse processo ou esse julgamento para 2026. Se ele conseguir fazer isso, ele vai atingir o objetivo,
quer empurrar para 2026, tumultuar todo o processo, e aí o país vai virar um caos. E ele não está nem aí para jogar o país no caos. A gente sabe muito bem como funciona Bolsonaro. Ele primeiro, depois os filhos e depois os outros. Depois os outros. Então o Bolsonaro ele está criando factoides para poder manter a sua candidatura viva, mesmo impossível, sendo impossível por conta das cassações, mas ele quer manter a candidatura dele viva, na esperança de manter um engajamento com seus apoiadores, evitando dispersões para outros candidatos, como Tarcísio, Ratinho Júnior, Zema, enfim, Pablo Marçal, Gustavo Lima. Esse é o objetivo do Bolsonaro. E até o momento ele está conseguindo. Ele está atingindo o objetivo dele. Porque o objetivo é não ser julgado em 2025. Então, quanto mais tempo a PGR demora para apresentar a denúncia contra o Bolsonaro, mais o objetivo dele fica perto de ser concretizado. A hora para denunciar o Bolsonaro é agora. Não adianta esperar mais, porque não vai dar tempo de julgar o Bolsonaro em 2025, se passar agora do mês de fevereiro a denúncia e início de março. O STF também está ciente de que o Bolsonaro pode tentar uma anistia. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, tem falado sobre anistia. Ele falou que vai pautar a anistia, isso é uma promessa que ele fez para o Bolsonaro e para o PL para conseguir o apoio e ser o sucessor do Arthur Lira. Além da anistia, há a lei da ficha limpa que o Bolsonaro está tentando modificar. O STF vai ter que se debruçar e já está se mobilizando para tal quando houver esse argumento em favor da anistia. Qual vai ser o contra-argumento que o STF vai apresentar? O STF vai dizer o seguinte: nem todos os crimes podem ter perdão. No caso de tentativa de golpe de Estado, não há perdão previsto na Constituição. Portanto, perdoar Bolsonaro e todos os outros seria algo inconstitucional. Nós não podemos ferir a Constituição. Então, se Bolsonaro for condenado por golpe de Estado, não há anistia para ele. Hugo Mota vai mobilizar? Vai, mas o STF vai derrubar tudo o que o Congresso fizer. E é por isso que Bolsonaro precisa ser condenado por golpe de Estado. Algumas pessoas acham que é um exagero essa condenação? Sim. Bolsonaro, na minha opinião, comandou uma organização criminosa de dentro do Palácio do Planalto. E o 8 de janeiro não foi o verdadeiro golpe do Bolsonaro. O verdadeiro golpe que o Bolsonaro tentou dar foi no segundo turno com o bloqueio das rodovias. Bolsonaro deveria ser condenado por aquilo. Porque, de fato, nós tivemos pessoas em campo, houve uma mobilização, houve um plano. O Anderson Torres foi até a Bahia, cooptou agentes da Polícia Rodoviária Federal, cooptou agentes da Polícia Federal, bloqueou as rodovias e por pouco Bolsonaro não derrotou Lula. Aquilo foi um golpe de fato, mas Bolsonaro, se ele for condenado também pelo segundo turno, vai ser ali por uma vírgula. Mas por que o STF vai condenar Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado? E por que ele precisa fazer isso? Porque se Bolsonaro for condenado por tentativa de golpe de Estado, não há possibilidade dele ser anistiado. Se Bolsonaro for condenado por chefiar uma organização criminosa, como eu digo que ele precisa ser condenado, esse crime Bolsonaro pode ser anistiado. Por isso que o STF trabalha com a tese de golpe de Estado, porque assim não há possibilidade, não há argumento do Bolsonaro escapar ou conseguir uma anistia. Essa é a estratégia final do STF para que o Bolsonaro seja preso e não consiga nenhum tipo de benefício. Ah, mas e a direita? A direita não está nem aí para o Bolsonaro. A direita vai se mobilizar em favor do Bolsonaro? Vai, indubitavelmente. Porque Bolsonaro tem em torno de 20 a 25% da população na sua mão, que é a população dos fracassados, dos ressentidos, dos bolsonaristas, dos patriotários. Então é uma população votante muito importante. Por isso que eu preciso sinalizar ao Bolsonaro. Mas a direita quer outro candidato. Luciano Henck, quando soltou os cachorros contra o Bolsonaro, ele falou: eu prefiro o Ratinho Júnior, prefiro um candidato mais moderado. A direita também prefere o Tarcísio de Freitas. A direita já descartou o Bolsonaro. Não quer que ele coloque lá um de seus filhos, um Eduardo ou um Flávio. Ninguém quer isso. Mas há uma necessidade de fazer um jogo de cena para não melindrar os patriotários e para evitar perder os votos do Bolsonaro ou evitar ataques de Bolsonaro antes da hora. Mas tudo está acontecendo para a denúncia do Bolsonaro ser apresentada até o mês de fevereiro.